Olá, perpétuas, deuses e seres místicos, como estão, morcegada? Faz milênios que eu não apareço aqui no YouTube, que eu não gravo resenha literária e os tutoriais de make também, mas eu vou me organizando e retornar com as resenhas literárias para vocês. Inclusive, já tenho 3 resenhas escritas, que foram as 3 primeiras leituras desse ano de 2026, para poder trazer resenha aqui para vocês no canal. Não desistir. E também para poder continuar trazendo meu trabalho como contista, poetista e meu trabalho artístico com maquiagem, na subcultura. E hoje eu vou trazer um bate-papo aqui com vocês, sucinto. Vai ter um aprofundamento, mas não vai ser uma coisa tão extensa, prometo para vocês. Se você é novo por aqui, eu sou Naomi Prudêncio, mais conhecida como Dama Poetissa ou Perpétua. Perpétua por conta do meu nome como DJ na discotecagem. E também por conta da minha loja Perpétua Store. Seja muito bem-vindo, bem-vinda no canal. Eu já vou conversar aqui com vocês sobre maternidade. Muitas pessoas que me seguem no Instagram perguntam pra mim se eu deixei de ser gótica. Se a maternidade mudou isso, e a resposta é não. Jamais o meu âmago clama pela subcultura e pelo ultra-romantismo, romantismo que são algo que foi de imediato a primeira coisa que eu conheci, que faz parte da subcultura, que é a literatura em si. E eu trago a literatura tanto para me inspirar na minha arte como poetisa e escritora, e também trago também nas minhas vestes, nas minhas criações, e como eu me visto quando eu me monto. Pra quem me segue faz bastante tempo, percebe que eu amo veludo, renda, mangonas, nas vestes que eu uso quando eu me monto. E eu gosto muito de me inspirar na era vitoriana, no ultrarromantismo, no simbolismo saudocismo, para poder também trazer na minha forma de expressão nas minhas vestimentas. E muita gente me perguntou isso por conta de eu estar usando muito pink. Tá sendo muito presente, assim, na minha paleta de cores também. E uma coisa que eu gostaria de conversar com vocês é sobre isso. A maternidade não mudou nada da minha essência, da minha forma de amar e de me expressar dentro da subcultura. Ela só ampliou cada vez mais a minha paixão, o meu arrebatamento pela subcultura, e como um ser em si mesmo, como a Nike não é só a mãe, mas sim mulher, filha. E pink é uma cor que eu amo muito. Eu neguei muito isso durante ali a minha adolescência, porque quando a gente é muito novo, a gente tem aquela coisa de se autoafirmar, de sempre estar vestido de preto para as pessoas não achar que a gente é alternativo. Mas aí eu parei para refletir e falei, cara, qual que é a lógica disso? Eu tô me vestindo pra mim mesma. As maquiagens que eu crio, eu gosto muito de glitter. Amo glitter. E minhas maquiagens, elas sempre são muito coloridas, com delineador gráfico, com glitter, rosa, vermelho, roxo. Eu absorvo e abuso da criatividade para poder trazer maquiagens fora mesmo do padrão e totalmente diferente, divergente de pessoas que gostam muito do Draft Goth, de pintar cara de branco. Eu não gosto. Raramente também uso base. Normalmente eu sempre tô sem base, somente com hidratante, protetor solar. E eu gosto muito de abusar mesmo da sobrancelha, dos olhos e dos lábios para poder trazer a minha expressão artística através da maquiagem, quando eu faço visu e tudo. Mas eu comecei a pensar, refletir, me aprofundar sobre isso. Desde criança eu sempre gostei muito de cor fortes ou muito escuras, né? Preto, principal, em tudo.
Mas as outras cores que sempre me chamaram, me apeteceram assim, a atenção, que me cativaram, sempre foi o pink. Eu era uma criança que eu amava boneca, Barbie, amava demais a Barbie. Então eu sempre queria ter vestimenta no pink, roxo, fúcsia, azul, eu amo azul também, violeta. E são outras cores que eu amo e que eu queria trazer assim pra usar assim na minha vestimenta. E cara, quem é alternativo, não é a maternidade que vai mudar isso de você, que vai fazer com que você deixa de ser alternativo. Quem é alternativo de essência, de âmago, sempre vai permanecer alternativo. Nós temos alterações no nosso estilo, temos fases do nosso estilo durante anos, né, épocas distintas da nossa vida, e isso é normal. Tem momentos que você vai usar mais preto, cinza, você vai querer se expressar mais através de uma determinada cor, e isso tá tudo bem. Só que as pessoas estranham muito, porque praticamente foi padronizado você só usar preto para você ser parte da subcultura ou do mundo alternativo em outras culturas e nichos aí do mundo alternativo em si. E cara, não, além da subcultura, eu tenho outras inspirações, eu gosto de outras coisas, eu sou fã desde de criança, muita gente tá falando isso, por conta do filme que saiu recentemente, do Michael Jackson, mas pra quem me conhece desde que eu nasci, sabe que eu dançava de frente à TV, Michael, eu amo demais Michael Jackson. E sei todas as músicas, às vezes nem lembro o nome da letra da música, mas se eu começar a ouvir, eu vou cantar automaticamente a música também. E fora da subcultura, outra musa que eu amo demais, eu chamo mesmo, musa, é a Joan Jett. Eu sou apaixonada pela Joan Jett. E Lady Gaga. Amo, 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 amo. E não tem nada a ver com a subcultura. Não são cantores góticos. E tá tudo bem, gente. A gente não só faz parte de ouvir só músicas góticas. A gente tem outras inspirações, outros gostos musicais que estão dentro, assim, que ampliam o seu lado alternativo. Então é polêmico falar sobre isso, eu pensei bastante sobre falar nesse assunto aqui, mas a maternidade, ela tem uma transformação no seu ser, né, de forma avassaladora, profunda, você muda muito, mas a sua essência, algo que é muito difícil nessa trajetória de maternar, a gente acaba perdendo a identidade, a gente tem momentos, tem dias nebulosos que a gente não se reconhece mais. E para poder reencontrar você e reencontrar as coisas que você ainda gosta, é muito difícil, porque você cai naquela rotina de cuidar do bebê, suprir todas as necessidades do bebê, cuidar da casa. E às vezes parece que os dias são os mesmos, porque você não tem mais uma fonte de entretenimento, de buscar, de conhecer como você fazia antes da maternidade. Você tinha mais tempo para si mesmo. E para poder sair quando desce na telha, ir no mercado, vira um evento depois que você vira mãe. E quem é mãe entende o que eu estou falando agora. Então a gente tem essa coisa de se perder. De pessoas próximas a gente vai ouvir muito de que, você não tem mais idade pra isso, você tem um filho, você tem que se posicionar como uma mulher, como uma mãe. E cara, além de mãe, você é mulher em primeiro lugar, é filha, e você tem que continuar assim, gostando das mesmas coisas que você gosta, e usando as coisas que ainda fazem sentido para você. Mas quem é alternativo de fato, ele vai passar por transições, por fases e evolução do estilo dele como um todo, pela fase da vida dele. Isso daí é normal, isso acontece você se tornando mãe ou pai ou não. É a vida isso. Mas você permanece gostando da mesma coisa, só que de formas distintas, com estilo diferente. Então, o nosso estilo passa por muitas alterações.
conforme fase da nossa vida, conforme a nossa idade vai avançando. E, cara, não tem sentido você só ser preso a uma única coisa. Isso é alternativo, ser parte da subcultura gótica é isso. Você ter outras facetas dentro do seu próprio estilo. Isso é arte, é criatividade. Então, algo que vem me ajudando muito. O que eu nunca deixo de ouvir são as minhas bandas benquistas preferidas. Electric Dance, Asylum Par, Denute. 2024 fui no show do Denute, tive esse privilégio, fui agraciada de prestigiar de perto e ficar bem perto deles. E, nossa, foi algo muito emocionante pra mim, foi o meu primeiro show na vida. E foi, assim, fascinante, algo ilustre mesmo. Então, sempre tô lendo, meditando e buscando autoconhecimento de mim mesma. Porque essa jornada de maternar, a gente acaba mesmo se perdendo um pouco. E se acolhe, tenta criar novos hobbies ou retomar hobbies. Eu fiquei um bom tempo sem leitura por conta de uma ressaca literária e também os primeiros meses ali da bebê, que é mais desgastante para você se aprofundar, para poder ler calhamaços, como eu sempre amei. Calhamaços continua de histórias benquistas que me arrebatam. Amo muito acompanhar calhamaços porque é aquele novelão. Sou apaixonada. Então fui retomando aos poucos, fui em alguns eventos. Em outubro do ano passado fui no Via junto com a Cibes, diva da Cibes. Teve algumas visitas dela também pra mim, de outras pessoas que eu guardo com muito carinho em meu coração, que me apetece assim. E também fui em outros eventos esse ano que foram sensacionais. E a vida começou a se encaixar e eu comecei a me reencontrar. E eu quis incrementar no meu estilo algo mais puxado pro vintage, pin-up, anos 40, anos 50, que eu sou completamente apaixonada, amo de paixão. E da minha paleta de cores, dá um baita de um contraste usar pink, fúcsia, que são uma das minhas cores preferidas, além do preto e do vermelho. Todo mundo sabe que eu amo vermelho. Então assim, eu trago esse vídeo pra falar pra vocês, avisar que eu vou retomar com as resenhas, com recitação poética, tanto da minha autoria, do meu trabalho, como de autores e autoras benquistas que amo muito e aprecio o trabalho. Também vou trazer tutorial de maquiagem, tour por guarda-roupa, vou trazer bastante dicas de moda e também vlogs da minha rotina com a minha baby, do meu dia a dia, com a minha loja, né, que eu costuro. Agora eu estou costurando também na Perpétua, além dos acessórios. Também tenho um atendimento com maquiagem e faço concertos também de roupas. Vou deixar o arroba do meu Instagram pessoal e também da minha loja aqui para vocês seguirem e conhecer o meu trabalho, para quem não segue ainda. Mas é isso, gente. Era algo que eu queria muito conversar, não é porque eu tô passando pelo segundo puerpério, pelo segundo maternar, que eu deixei de ser quem eu sou. Eu amo a subcultura e eu sempre vou amar até a minha finitude. E até depois dela, quem sabe. E não é por conta de maternidade, por conta da vida em si, dos padrões da sociedade, ou por questão de crer, né, de ter crença na espiritualidade, em Deus em si, que também foram outras perguntas. Você tá indo pra igreja? Gente, eu não entro em pauta sobre política e religião e nem minha vida pessoal em si. Não me aprofundo muito, porque eu gosto de trazer mesmo minha arte, tanto no Instagram quanto no YouTube. Não gosto de me aprofundar nisso, mas isso não tem nada a ver, pois a subcultura é laica. Lembre-se disso. E se você, de fato, faz parte de uma subcultura e
e ama algo que você faz parte, cara, não tenha medo de ser quem você é de fato. De ouvir o que clama dentro do seu âmago. Sempre falo. Sempre falei sobre isso e falo e ressalto sobre isso. Só amplia cada vez mais o seu estilo. Não tenha medo de usar outras cores. Não tenha medo de abusar da sua criatividade. Estamos aqui para isso. Para expressar quem somos. Expressar coisas que somos cativados e adoramos e apreciamos. E somos agraciados com a vida para abusar da nossa arte. Então é isso. Eu queria muito falar sobre isso. Estamos aqui. Vou trazer bastante inspirações também de looks góticos usando pink, fúcsia, vermelho. Vermelho já é uma cor, vermelho e roxo são cores que já são muito utilizadas, né, dentro da subcultura por conta da inspiração do expressionismo, impressionismo, né, o lado mais vampírico. E o pink, né, o rosa, ele é enxergado muito como uma cor fútil, né, de patricinhas, mas não, gente, é uma cor que remete feminidade, empoderamento, e é algo sutil, gracioso, delicado e que traz estilos assim dentro do gótico que ficam maravilhosos, exuberantes. Temos aí uma das minhas personagens preferidas e eu comecei a colecionar Monster High. Minha personagem preferida é a Draculaura e ela usa muito preto com rosa, com pink, fica maravilhoso, divino. Então abusem da criatividade de vocês. E se você se sentir perdido, volta para si e aceita a sua evolução. Ser parte da subcultura é um estilo de vida, não é só uma vestimenta. Lembre-se disso. E é algo único, maravilhoso. E não deixem a essência de vocês morrer. E eu não estou falando que a gente não tem que aceitar mudanças, mas quem faz parte de algo que leva isso para sua vida sempre levará, independente das fases que passamos e evoluções e mudanças internas que temos. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu comentário aqui abaixo. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para poder receber os próximos vídeos. E esse fim de semana teremos mais um vídeo por aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo.